Webinário Podcast, sua experiência de aprendizagem. Olá, estudante, seja bem-vindo. Sinônimos são palavras com significados semelhantes a outra e que podem, em algum contexto, ser usadas em seu lugar sem alterar o significado de uma sentença. A doutora Maria Magdalena Baron, formada em Letras, Língua Portuguesa e com especializações em Gestão Escolar, Tecnologias em Educação e Educação à Distância, Gestão e Tutoria, é a nossa convidada especial para conversar sobre o tema. Os falsos sinônimos são constantemente usados no dia a dia. O problema é maior que se possa pensar, pois eles acabam muitas vezes apresentando inadequações em nosso discurso, seja falado ou escrito. A ambiguidade está entre esses problemas, o que é muito ruim, pois pode gerar falha ou mesmo impedir a correta interpretação de um texto. O que são, afinal, falsos sinônimos? Como você já deve imaginar, são aquelas palavras muito semelhantes, seja na grafia, som ou mesmo no sentido, mas que, ao contrário daquilo que muitos pensam, não significam exatamente a mesma coisa. Por conta de tal semelhança, acabam sendo usados uma no lugar da outra, podendo mudar a relação de sentido daquilo que realmente se desejou afirmar. Um exemplo muito conhecido são as expressões de encontro a e ao encontro de. Podemos imaginar que significam coisas semelhantes, quando na verdade são expressões de valores semânticos contrários. A primeira significa ser contra alguma coisa, confrontar algo. A segunda, por sua vez, tem sentido de algo que é favorável, que se aproxima ou que vai no sentido de algo ou alguém. Vejamos as frases com o uso correto desses dois casos. As ideias daquele governante vão de encontro ao plano de modernização do país. Quer dizer que vão contra. Aquelas leis vão ao encontro das necessidades da população. Quer dizer que vão a favor. Como podemos ver, o simples uso inadequado de uma preposição pode fazer toda a diferença quanto ao que se desejou de fato dizer. É preciso dar atenção a isso e, dessa forma, evitar deslizes na fala e na escrita. Outra confusão é com os verbos que indicam movimento. Por exemplo, chegar em ou chegar a. Exemplo: os atletas chegaram a Curitiba ontem e não em Curitiba. Por quê? Verbos que indicam movimentos exigem a preposição a. Outros dois vilões, onde uma letra muda tudo, são os termos a princípio e em princípio. O primeiro termo remete a início, enquanto o outro substitui o termo em tese. Vamos ver as frases. A princípio, Deus criou o céu e a terra. Em princípio, todos estudam português. A palavra normal e a palavra comum, por exemplo, são dois adjetivos geralmente substituídos entre si e tratados como sinônimos, mas não significam a mesma coisa. Normal é o que está de acordo com a norma, o regulamento, o próprio nome já diz. Comum é aquilo que é corriqueiro, cotidiano. Outras duas palavras confundidas por muitos são as palavras onde e aonde. Onde exprime lugar físico e aonde indica movimento ou local em que se quer chegar. Vamos às frases. Onde fica o restaurante? Aonde buscar a solução para a crise econômica? Imagino que você deve ter pensado em outros falsos sinônimos
que já tenha usado e que não foram mencionados aqui. O uso de um bom dicionário pode ser uma grande ajuda quando bate aquela dúvida sobre qual palavra ou expressão usar para afirmar de maneira adequada aquilo que deseja. E você, estudante, quer saber mais? Se você é um aluno de graduação, acesse em sua disciplina o Pratique e Compartilhe. Caso seja aluno de pós-graduação, acesse sua disciplina o Fórum Café, Bate-Papo e Network e construa o conhecimento.